Nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar da maneira mais simples e rápida que eu conseguir como você pode ser aprovado em qualquer prova usando o estudo ativo e a repetição espaçada. Bom, eu sou médico oftalmologista, sou criador do Medicards e apaixonado pela área da neurociência e ciência da aprendizagem. O Medicards já ajudou desde 2017 mais de 100 mil pessoas a conquistarem a aprovação e tenho certeza que vai te ajudar também. Então fica comigo até o final do vídeo, que o que eu vou te falar aqui vai te ajudar a potencializar seus resultados. Vou te contar rapidinho um pouco da minha história. Eu estava no 12º período, estudava mais de 8 horas por dia, meu rendimento nas provas simuladas não era bom. Até que eu descobri os flashcards e eles simplesmente revolucionaram meus estudos. Eu passei a estudar metade do tempo, ou seja, 3, 4 horas por dia e ver meu desempenho melhorando cada vez mais. O resultado é que consegui ser aprovado em primeiro lugar para oftalmologia nas provas que eu prestei na época. E era muito engraçado porque eu sempre ficava muito longe do segundo colocado. E naquela época, pouco se falava sobre o uso dos flashcards e talvez tenha sido esse o meu grande diferencial. Não eram só os flashcards, existia uma inteligência por trás deles, um algoritmo único de repetição espaçada que eu vou explicar para você mais para frente. A verdade é que eu já estive no seu lugar um dia e eu sei exatamente o que você está passando. Nessa fase, nosso maior problema é a falta de tempo. Conciliar os estudos com a alta e cansativa carga horária do internato é uma tarefa muito difícil. E para o médico que está formado não é diferente. Os incontáveis turnos semanais ali também atrapalham. E essa falta de tempo me forçou, na época, a buscar vias alternativas e efetivas de estudo que viabilizassem o maior aproveitamento do meu tempo para que eu pudesse aprender mais e melhor. Se você me perguntar se eu fiz algum cursinho, sim, eu fiz, mas não li as apostilas ou livros. Meu método foi unicamente flashcards e resolução de questões. Isso pode até soar arrogante, mas não é. Por quê? Porque eu tomei consciência do estudo ativo e sabia que ficar ali lendo infinitas páginas de apostilas só ia me deixar mais ansioso, mais cansado e eu não ia ter o desempenho que eu queria. Mas o que é esse tal de estudo ativo? É basicamente você colocar seu conhecimento em prática. Você deixa de ser aquele espectador e testa seu conhecimento. As melhores maneiras de estudar ativamente são ensinar aquilo que se sabe para alguém, flashcards, que são as perguntas e respostas, e através do mapa mental. Já já eu vou detalhar como você vai usar o estudo ativo, incluindo o Active Recall, a metacognição e a repetição espaçada para você ser aprovado. Então, quando eu falo aí de otimizar o estudo, eu quero dizer que existe a possibilidade de você aprender mais com menos tempo de estudo. Então você está falando que eu não preciso estudar? Não é isso. Você precisa estudar, só que do jeito certo. A ciência cognitiva, a ciência que estuda basicamente como o nosso cérebro aprende, avançou muito nos últimos anos e pode tornar seu estudo muito mais efetivo se você colocar em prática o que ela diz. Então, primeiro, você não precisa se matar de estudar para ser aprovado. Você precisa estudar pouco, mas todo dia. A constância é mais importante que a intensidade. Isso quer dizer que você deve definitivamente esquecer aquele conceito que estudar mais vai te tornar mais preparado para suas provas. Não vai. Por favor, esqueça isso. Você não precisa estudar 10 horas por dia para passar numa prova, como muitos te ensinaram por aí. Sim, eles te ensinaram errado e eu não os culpo. Por quê? Porque eles estão acostumados a estudar de forma passiva. Eles só ainda não tiveram tempo de estudar sobre ciência cognitiva para saber que esse é um conselho totalmente errado. Estudar muitas horas por dia vai te tornar mais ansioso, cansado e você vai reter menos conteúdo. Você até pode conseguir ali no início estudar muitas horas, mas vai ser difícil manter constância ao longo do tempo. Então, eu recomendo que você estude 2 horas de flashcards, mais 1 hora de questões por dia, 6 dias na semana, de segunda a sábado. No domingo você pode descansar. O descanso é extremamente importante. Ele vai repor suas energias para que você possa render mais nos estudos. Dê atenção também para o sono.
ele é fundamental para redefinir sua habilidade de ficar focado, alerta e emocionalmente estável. Além disso, uma boa noite de sono auxilia na memória e na aprendizagem. O método que você aplica nos estudos, ou seja, como você estuda, é mais importante do que quanto você estuda. Segundo a ciência cognitiva, a forma mais eficaz de fixar um conceito é ensinar aquilo que se sabe para alguém. Não precisa ser necessariamente uma pessoa, você pode pegar aí a planta do jardim da sua casa e ensinar para ela, para o seu amigo imaginário. Em segundo lugar, vem os flashcards e as questões abertas. Em terceiro, o mapa mental. Em quarto, questões fechadas, ou seja, de múltipla escolha. Em quinto, ler livros, apostilas e resumos. E em sexto e último lugar, assistir às aulas do seu professor. Mas por que os flashcards são mais efetivos que questões de múltipla escolha? Porque o flashcard é estudo ativo. Você vê o questionamento sem ver a resposta. Ao contrário das questões de múltipla escolha, que você vê a resposta lá nas alternativas. Para estudar com qualidade, você deve fazer basicamente duas coisas. A primeira é você transformar grandes conceitos em conceitos menores. E a segunda coisa é fazer revisões através da repetição espaçada. Um estudo britânico mostrou que o nosso cérebro aprende um conteúdo para o médio e longo prazo através da releitura. Um número-chave para consolidar determinado conceito seria repeti-lo 7 vezes. E aí você fala para mim, que ótimo, como eu vou reler livros, apostilas ou até mesmo um resumo 7 vezes? O conteúdo é gigante. Por isso você precisa dividir os conceitos maiores em frações menores para facilitar a absorção desses conceitos. O fato é que, se você não revisa, você não aprende. Explicando melhor, quando a gente aprende algo novo, o conteúdo é assimilado. No entanto, de acordo com a curva de esquecimento criada em 1885 por Hermann Ebbinghaus, primeiro autor na psicologia a desenvolver testes de inteligência, a memória de curto prazo, ela se perde em poucos dias. Para evitar isso, é preciso praticar a técnica da repetição espaçada, que é a revisão das informações que foram aprendidas e que você deseja memorizar. Essa figura mostra uma versão simples da curva de esquecimento para lembrar um novo conceito. Então vamos dizer que você está aprendendo inglês e viu lá que céu em inglês é sky. A curva de esquecimento mostra como um novo conceito, por exemplo, a palavra inglesa sky, se deteriora nos primeiros dias após a exposição inicial. Já essa outra figura mostra o que acontece cada vez que o aluno repete um conceito que já estava em processo de esquecimento. Ao reinternalizar esse conceito, a curva de esquecimento ela se desloca em direção a uma nova curva mais plana, pois o hipocampo ele é capaz ali de construir novas conexões neurais dentro do neocórtex. Esse processo de atualização da curva se repete a cada tentativa de recuperação até que a curva de esquecimento se torne tão plana quanto o aluno deseja. O que eu quero dizer? Até que a memória seja tão permanente quanto desejado. Nesse ponto, menos revisões são necessárias para manter esse traço de memória. Entendeu a importância de revisar? Agora a gente vai falar sobre outro componente do estudo ativo, que é o Active Recall ou lembrança ativa. Esse é o processo de recuperar ativamente uma resposta correta em sua mente, ao invés de você simplesmente reconhecer aquela resposta entre várias opções, como por exemplo, teste de múltipla escolha, uma página de um livro, na página do resumo. O guia prático do Departamento de Educação dos Estados Unidos, lá em 2007, estabeleceu o seguinte: testes que exigem que os alunos se lembrem ativamente de informações específicas promovem um aprendizado mais eficaz e ajudam os alunos a se lembrar das coisas por mais tempo. Então, por exemplo, vamos dizer que você está estudando ali para uma prova de clínica médica e que vai cobrar os efeitos adversos dos antidiabéticos orais, por exemplo, a metformina. Aí você foi lá, escreveu tudo sobre isso no seu caderno.
Ou então talvez você tenha tirado xerox do caderno ali daquela sua amiga perfeccionista. E está escrito assim: os principais efeitos adversos da metformina são acidose lática e intolerância gástrica. O próximo passo para que você decore essa informação é ler por repetidas vezes até ficar bem sedimentada no seu cérebro esse conceito. Essa é a sequência que a maioria das pessoas fazem e tem um nome: passive review, ou em português, revisão passiva, estudo passivo. Diferente disso, você pode começar a partir de hoje a se perguntar quais os principais efeitos adversos da metformina, ou qual o principal antidiabético oral que causa acidose lática e intolerância gástrica. Entendeu a diferença? Vamos dar mais um exemplo para você entender melhor. Esse flashcard está perguntando qual a complicação da doença de Kawasaki. Segundo o conceito de Active Recall, você tentará forçar seu cérebro a buscar essa informação e só depois de ter respondido para si mesmo, conferir a resposta. Então você clica ali embaixo e vai revelar a resposta. A ideia de fazer essa técnica pode até dar certa preguiça, afinal é muito mais fácil apenas ler o que está na sua frente. Concorda? Acontece que estudos já compararam as duas formas de estudar e chegaram à conclusão de que o Active Recall é bem mais eficiente que o Passive Review, de forma que esse pequeno esforço a mais garante um resultado muito melhor. Então agora ficou fácil, né? Você deve estar aí pensando: vou fazer meus flashcards no papel e arrebentar nas provas. Vou te dar algumas justificativas para você não fazer isso. Primeira, os medcards estão muito bem estruturados e foram construídos pensando em cada detalhe. Eles já estão prontos e esse é um dos motivos pelos quais os alunos escolhem estudar por eles, para poupar tempo e não ter que construir tudo do zero. Segundo, nós usamos e representamos o aplicativo de flashcards mais eficaz do mundo, que é o Brainscape. Ele é usado por mais de 20 milhões de pessoas no mundo inteiro para aprender sobre os mais variados assuntos. E só nele que você vai encontrar o algoritmo de repetição baseado em confiança. Esse é um algoritmo inteligente que aplica todos os conceitos que já discutimos até agora, mais a metacognição. Vou falar sobre a metacognição daqui a pouco. Toda essa tecnologia e inteligência não pode ser replicada em material físico, ou seja, em flashcards de papel. Terceiro lugar, como você vai levar 10 mil flashcards para o seu plantão? Para uma praia, para uma fila de um banco? É melhor ter eles no smartphone, no celular que cabe ali no seu bolso. Quarto lugar, temos uma equipe que atualiza os flashcards pelo menos uma vez por semana, incluindo novas atualizações ali do Ministério da Saúde, livros de referência, diretrizes. O aluno ele clica num único botão dentro do aplicativo e tem acesso a todas as atualizações. Além disso tudo, você ainda contribui com o planeta. Os usuários do Brainscape salvam 10 mil árvores por ano por usarem flashcards digitais ao invés de flashcards físicos. Bom, nós vamos agora para dentro do aplicativo. Para eu te explicar como funciona, eu aproveito e falo também sobre a metacognição, que é um dos pilares da nossa metodologia. Fica aí que na volta eu vou te explicar na prática como você vai conciliar o medcards com resolução de questões para conseguir atingir seu objetivo. Existe um tripé. Primeiro, Active Recall ou lembrança ativa. Este é o processo de recuperar ativamente uma resposta correta em sua mente, em vez de simplesmente reconhecer a resposta correta entre várias opções, como teste de múltipla escolha ou em uma página de um livro ou resumo. Ao se perguntar quais são os sinais presentes em fraturas de base de crânio, você força seu cérebro a buscar essa informação ativamente. Então, só depois de ter respondido para si mesmo, você deve conferir a resposta. Agora você vai dar uma nota para o seu conhecimento. Esse é o segundo pilar do nosso tripé, a metacognição. O ato de avaliar o próprio julgamento de aprendizagem é uma das formas mais eficazes de aprofundar um traço de memória. Por último, vem a repetição espaçada. De acordo com a sua confiança em cada flashcard, o medcard determina com que frequência deverá repeti-lo, sendo a nota 1 aparecendo com mais frequência e a nota 5 raramente. Portanto, se você deu a nota 1, 2 ou 3, provavelmente esse flashcard voltará para você em apenas alguns minutos. Mas se você deu a nota 4 ou 5, esse flashcard reaparecerá em algumas horas ou dias. Ou seja, quanto menor a sua nota, mais o flashcard se repete.
pois o algoritmo entende que você ainda não sabe aquele conceito. Da mesma forma, quanto maior a nota, menos ele será repetido, mas num tempo ideal para você não esquecer aquilo que já aprendeu. A verdade é que só com os flashcards talvez você não consiga a sua aprovação. Você precisa aliar os flashcards com a resolução de exercícios. Mas e as aulas, os livros, as apostilas? Nós temos relatos de centenas de alunos que optaram por não fazer cursinho e conseguiram aprovação somente usando o Medcards com as questões. Nós temos planos para o futuro para oferecer as questões aos alunos, mas por enquanto você pode conseguir as provas antigas no site das instituições ou numa plataforma de um terceiro, que oferece aí um banco de questões. A resolução de exercícios é um excelente método de memorização, porque quanto mais atividades a gente resolve, mais conseguimos memorizar os conteúdos estudados, certo? Por isso, essa se torna mais uma vantagem de você colocar a resolução de exercícios dentro da sua rotina de estudos. Ao longo do ano, eu recomendo que você resolva questões assim que você finalizar um deck. O deck é um baralho de flashcards. Então, por exemplo, você estava estudando o deck de doenças exantemáticas em pediatria. Então procure questões, depois que terminar, procure questões só desse tema. Quando estiver próximo ali da prova que você vai prestar, e aí eu já entendo que você tenha estudado praticamente todo o conteúdo, você deve fazer a prova na íntegra de concursos passados, pois você passa a compreender quais são as exigências da banca, a estrutura das questões e também o nível de detalhamento exigido. Isso vai te proporcionar mais embasamento sobre a banca que irá preparar o concurso que você pretende ali se candidatar. Por isso é importante que você resolva o máximo de exercícios possíveis de concursos passados. Muito bem, e qual que é a melhor forma de revisar? Segundo a ciência cognitiva, o melhor jeito de revisar é de forma espaçada. A repetição espaçada é um dos tripés do algoritmo do Medcards. Para você aproveitar isso ao máximo, nós recomendamos a técnica de fixação semanal. Essa técnica consiste basicamente em, uma vez que você tenha estudado um deck, um baralho de flashcards e compreendeu aquele assunto, você fará uma primeira revisão em 24 horas, a segunda em 7 dias e a terceira em 1 mês. Depois, você terá que realizar as revisões de manutenção. Ao todo, você deve revisar mais 3 vezes o conteúdo. Então escolha rever a cada 1, 2 ou 3 meses. Veja o que fica melhor dentro da sua realidade. Quanto tempo falta para a sua prova e faça essas revisões de manutenção. Você vai perceber que a cada revisão, olha que interessante isso, o conteúdo estará cada vez mais fixado e sedimentado, exigindo cada vez menos tempo de estudo para manter aquele traço de memória. Eu vou estar disponibilizando para vocês um planner de revisão em formato de e-book na descrição desse vídeo. Então é só baixar. Se você quiser, pode imprimir e ir marcando ali o círculo conforme você for revisando. Esse método é muito eficaz e é o mais indicado pela ciência cognitiva atualmente. Eu tenho certeza que se você usar, vai te ajudar muito e você vai chegar onde você quer chegar. Pessoal, concluindo, você não precisa ser um gênio para ser aprovado na instituição que você quer. Você só precisa estudar de forma eficaz. Milhares de pessoas já decidiram estudar de forma inteligente. Olha só o que a Júlia, que foi aprovada em oftalmologia, disse. Há 1 ano eu não imaginava que conseguiria passar de primeira. Comecei minha preparação com várias dificuldades para me organizar, principalmente com revisões. Acabava focando muito em temas novos e esquecia facilmente o resto. No meio do ano, comecei a usar o Medcards e meu estudo mudou completamente. É ótimo para revisar e é um estudo bem mais leve. As imagens e os trocadilhos realmente grudam na cabeça. Durante as provas, os flashcards vinham direto na memória enquanto eu lia as questões. É um ano bem complicado, mas com o Medcards eu consegui facilitar e otimizar meu estudo e meu tempo. Só tenho a agradecer. E a Camila, que foi aprovada em primeiro lugar para dermatologia lá no Rio de Janeiro, olha o que ela falou. Descobriu o Medcards através das recomendações fortíssimas de amigos e após um método ter acentuado a curva do meu aprendizado permanente de uma maneira surpreendentemente simples,
Eu devo dizer que essa descoberta foi responsável aí por uma enorme percentagem dos meus resultados positivos. Agradeço a genialidade dos envolvidos no desenvolvimento do aplicativo. E o Alan, que só usou o Medcards e fez questões e foi aprovado em neurocirurgia, também lá no Rio de Janeiro. Ele disse assim, ó: minha principal fonte de estudos era o Medcards com questões comentadas. O custo-benefício de vocês é algo que não dá para mensurar. Obrigado pela iniciativa. Da mesma forma, o Matheus, ele só usou o Medcards e resolveu questões e conseguiu ser aprovado em clínica médica, na USP, Ribeirão Preto e na Unesp. Olha o que ele disse: meu método de estudo foi unicamente o Medcards e resolução de questões. Gostaria de agradecer pela metodologia, que com certeza foi um grande diferencial para minha aprovação. Nós temos milhares de depoimentos, mas nós selecionamos os melhores e compartilhamos ali dentro do site. Bom, pessoal, é isso. O mundo mudou, a tecnologia veio para melhorar a nossa vida. As pessoas estão cada vez mais buscando se informar e se educar em relação às novas ferramentas, né? Algoritmos inteligentes ali que são capazes de otimizar o estudo. E ignorar isso pode até representar a sua reprovação, porque seus concorrentes eles estão se preparando de forma inteligente e indo muito bem nas provas. Faça sua inscrição agora, não perca tempo, comece a estudar de forma inteligente. E se você não se adaptar ao método, peça um reembolso. A gente devolve 100% do seu dinheiro, certo? Nós estamos confiantes que nós mudaremos completamente a forma como você estuda e desejamos boa sorte. Estamos ansiosos aí para saber como vai ser sua experiência.